Você já deve ter tentado criar um vídeo ou vídeo de alguém com uma estética diferenciada, uma estética assim bem cinematográfica, né? Pois é, nesse vídeo aqui então eu vou te trazer 5 segredos de configuração de câmera para você ter uma imagem mais cinematográfica. Salve, salve makers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Se você já me conhece, já conhece aqui o nosso projeto, você é um maker raiz, então você já vai deixar aquele like aqui pra gente, né? Porque sabe que o vídeo vai ser top. Mas se você é novo por aqui, eu me chamo Júnior, você está aqui no nosso canal Nomad Makers. Eu e a Aline somos viajantes, né? Somos filmmakers viajantes, nômades há mais de 5 anos. Nós criamos muito conteúdos aí pelo mundão, então se considere aí se inscrever no canal se você tá a fim de receber notificações sobre o nosso conteúdo e se esse vídeo te agregar de alguma forma, se você sentir aí um momento que o vídeo te ensinou alguma coisa, deixa seu like também, seu comentário aqui para fortalecer o nosso canal, beleza? Bom, e se você quer então uma qualidade cinematográfica aí nas suas gravações, nos seus vídeos, no seu conteúdo, você tem que dominar um aspecto básico que é a configuração da sua câmera, tá? Seja ela uma câmera de cinema, uma câmera mirrorless, uma câmera DSLR, uma câmera no celular, tá? Qualquer tipo de câmera vai permitir configurações manuais para você configurar ela e ter então uma imagem mais cinematográfica. E foi isso que transformou assim muito a minha produção lá no começo, quando eu estava estudando e comecei a testar essas configurações na prática e vi realmente que transformava o meu conteúdo. Então se você também quer transformar completamente a qualidade da sua imagem, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês 5 segredos aí que transformaram o modo que eu capturava minhas imagens e trouxe esse aspecto então mais cinematográfico. E a primeira dica e o primeiro segredo aqui para vocês configurarem manualmente a sua câmera e ter esse aspecto mais cinematográfico então nos seus vídeos é um carinha que chama FPS, tá? É Frames per Second ou frames por segundo. O que acontece? Quando a gente aperta o REC da nossa câmera, ele começa a capturar uma sequência de imagens, como se fossem fotos, né? Então você tem ali 24 fotos por segundo, 30 fotos por segundo, 60, 120. No mundo do vídeo a gente chama de frames. Cada fotinho dessa que o vídeo está capturando para montar a sequência de imagens e trazer esse movimento que nós chamamos de vídeo chama-se frames, tá? Então você vai ter várias configurações aí na sua câmera. E lembrando que isso aqui também aplica para celular, tá? Muitos amigos já me falaram, cara, eu só filmo em 60 fps porque eu tenho a melhor qualidade. Ou ver um review na internet, ou ver uma câmera, agora filma. O próprio iPhone que sai agora, pô, o iPhone filma em 4K 60 fps. É tipo assim, como se isso fosse a melhor coisa que aquela câmera pode entregar. E na verdade não é, gente. Você só vai utilizar grandes FPS se você precisa usar o slow motion. Se você não precisa usar slow motion, você não tem que usar 60, 120, 240 FPS. Você vai ter que usar 24 quadros por segundo, que isso inclusive é o padrão do cinema. 24 quadros por segundo é o padrão que vai trazer então uma qualidade de imagem muito superior aos 60, 120, 240 FPS. Então esse aí já tô quebrando um mito aí, muitas pessoas falam isso aí por aí e não é verdade. E agora a gente cai no segundo segredo então, que é o shutter speed, né, ou velocidade do obturador. Então beleza, você já selecionou ali o FPS que você queria, você decidiu usar 24 FPS se você não vai utilizar slow motion, 60 FPS você vai utilizar o slow motion, 60, 120 ou 240. Tá? E agora então é hora da gente pensar no shutter speed, que é a velocidade do obturador. E ele vai estar completamente atrelado com a escolha do FPS. Ele vai ser então sempre o dobro do FPS que você escolheu. Se você selecionou 24 quadros por segundo, você vai configurar a sua câmera com 1/50 ou 1/48 se ele tiver. Se você escolheu 60 FPS, você vai ter que escolher então 1/120 ou 125. E por que isso então? A velocidade do obturador, ele vai trazer uma coisa que chamamos de motion blur. Eu, por exemplo, estou filmando aqui em 24 quadros por segundo e a velocidade do meu obturador está em 1/50. E se eu faço assim, olha só como minha mão não fica nítida. Isso acontece muito então quando você filma com uma câmera com a configuração automática, que ela vai alterar esse shutter speed para regular a quantidade de luz que a sua câmera está recebendo. E com isso a imagem ela fica muito digitalizada, né? Você já percebeu aí como a imagem de um celular fica muito nítida, muito digitalizada? Isso não é um aspecto cinematográfico, está longe disso, tá? E aí, então você vai ter que configurar o seu shutter speed de acordo com essa regra que eu falei para vocês terem então esse motion blur que eu estou falando aqui
para vocês, tá bom? E você quer então ter aquela cor cinematográfica nos seus vídeos? Bom, para você conseguir isso, você vai ter que escolher bem um perfil de cor. Todas as câmeras aí vão te fornecer essa opção de você escolher esse perfil de cor na hora que você está fazendo a captura da sua imagem. E esses perfis de cor então vão te trazer uma imagem mais flat, que a gente chama, que ele vai proteger as altas luzes e também vai expor bem as sombras. Então vai ficar um arquivo bem compacto ali para você conseguir na sua edição editar esses arquivos e trazer a cor que você quer. Tá? Então a gente tem vários perfis de cor para vocês selecionarem. A gente tem, por exemplo, na linha da Sony ali os Cines, né? O Cine 4, o Cine 3, tem o S-Cinetone. Você tem também os perfis de cor que a gente chama de log. Então as câmeras profissionais e até os celulares, se você conseguir desbloquear as configurações deles através de aplicativos que você pode instalar, você tem esses logs. E essas imagens logs são aquelas super flats, né? Que a gente chama até de imagem lavada. E olha só essa imagem aqui como ela está desfocada. Isso aqui acontece por conta do diafragma da minha lente. E esse então é o quarto segredo que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês configurarem corretamente para ter esse blur, né? Esse desfoque, esse bokeh que a gente consegue ter na nossa lente. Bom, e esse desfoque então ele é buscado aí por todos os fotógrafos, por todos os videomakers para ter essa imagem mais cinematográfica. E o que vai acontecer? Esse efeito ele vai trazer muita atenção para o seu assunto. Então tudo vai estar aqui desfocado e você vai estar prestando atenção no que a pessoa está transmitindo. No caso aqui sou eu, mas poderia ser um produto, poderia ser uma modelo, poderia ser qualquer coisa. Como acontece isso? Na lente a gente tem aberturas do diafragma, que nada mais é que uma abertura onde entra a luz. Então quando você tem grandes aberturas, você vai ter esse efeito do desfoque. Se você tem pequenas aberturas, se o seu diafragma estiver bem fechadinho, você não vai ter muito esse desfoque. Coisas que vão acontecer aí durante esse processo de configuração. Se você tem grandes aberturas, em números, vamos dizer, f1.8, f2.8, você vai ter mais luz entrando e você vai ter mais desfoque. Então você vai ter que calibrar isso de uma forma que você consiga expor bem, não estoure a sua imagem. Já do outro lado, se você fechar o seu diafragma, você vai ter menos luz entrando, porém você vai ter menos desfoque, tá bom? Então é questão de equilibrar aí e ver sua cena e principalmente ver a luz para você conseguir garantir essa exposição e também essa estética de desfoque que eu considero bem cinematográfica. E o quinto segredo então é sobre a estabilização, tá? Várias câmeras hoje em dia possuem a estabilização interna, então busquem aí essa configuração para vocês deixarem habilitada isso, principalmente se você estiver fazendo um take com a câmera na mão, tá? Se você utiliza o gimbal ou outro tipo de estabilizador, você pode até não precisar de uma câmera com essa estabilização interna. Mas no meu caso aqui, por exemplo, eu utilizo muito mais a câmera na mão, então essas estabilizações de sensores, estabilização óticas ou estabilização de softwares, né, que a gente tem tanto na câmera quanto, né, se você exportar esse arquivo e trazer para um software do fabricante da sua câmera ou fabricantes terceiros, você tem hoje a opção de estabilizar esse take depois, né, com uma estabilização de software, porém com dados de giroscópio da sua câmera. E essas foram algumas dicas de tantas outras que eu poderia passar aqui horas falando com vocês, ensinando vocês aqui a ter uma imagem mais cinematográfica. Para isso, nós temos um curso chamado Makers Pro, com muitas aulas aí na prática para mostrar para vocês as diferenças dessas configurações, como eu utilizo aqui também um passo a passo completo para ter um atalho para vocês. Porque às vezes a gente fica aqui na internet aprendendo um pouquinho, e demora muito para a gente chegar no resultado ali que a gente teria uma expectativa. E com os cursos online a gente consegue ter esse atalho e por isso que nós criamos o nosso aí. Nós já temos mais de 700 makers aí pelo mundo, então se você quer fazer parte também, vou deixar o link aqui na descrição do nosso curso aí completão Makers Pro. E uma imagem então cinematográfica é muito mais do que você ter uma câmera boa nas suas mãos. Você precisa aprender a configurá-la corretamente aí para você destravar e conseguir ter um resultado final aí que a gente considera de qualidade, beleza? E me fala aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram de alguma forma também. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas aprenderem assim como você. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!